ela desprezada. Versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Para um pouquinho aqui. Então, nós ouvimos até agora 2 vezes a voz de Sarai aqui. A primeira vez é Sarai chegando para Abrão e dizendo: olha, Deus fez uma promessa para você, mas não está acontecendo. Acho que eu não tenho a ver com essa parte da promessa, mas eu acho que Deus precisa da nossa ajuda. Acho que a gente precisa dar uma mãozinha para Deus. Eu acho que a gente precisa utilizar alguma estratégia. Então eu já sei, eu tenho uma escrava, provavelmente ela era uma escrava jovem. Eu tenho uma escrava jovem, fértil, e você se relacionará com ela. Então a promessa de Deus vai acontecer. Como se ela dissesse a Abraão: Abraão, se a gente não se mexer, não vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Abraão, se a gente não fizer alguma coisa, ou como se dizem muito, Abraão, se a gente não fizer a nossa parte, não tem como Deus cumprir a dele. Então aqui a gente vai ter que dar um jeitinho, porque a promessa está aí, mas a gente precisa também mexer os pauzinhos. E eu estou percebendo, Abraão, que assim, esses pauzinhos a gente vai ter que mexer de alguma maneira que foge do normal, do tradicional. E um grande erro, tanto de Abraão quanto de Sarai aqui, foi entender de que, em primeiro lugar, Deus precisava deles para cumprir a sua promessa. Aí você poderia me dizer: lógico que precisava, eles têm que se relacionar. É lógico que sim, mas eu estou dizendo de que Deus havia dado uma palavra, aonde quando a palavra de Deus acontece, eu quero que você preste atenção nisso. Quando Deus traz uma palavra, nós precisamos saber apenas fazer o quê? Crer. E na nossa vida? Seguir o fluxo normal. Entende esse termo? Seguir o fluxo normal. Se Deus dá uma palavra, não é para eu ficar parado aqui no canto. O que você está fazendo, Felipe? Estou esperando. E agora? Deus disse que vai me mandar uma esposa, uma varoa virtuosa. Estou esperando chegar. Mas você não vai trabalhar? Não. Estou esperando aqui em casa. Não, certo, se Deus havia dito: espera na tua casa, até que o varão do Senhor virá e baterá na porta, você segue a sua vida. Entende? Você trabalhava? O que você vai continuar fazendo agora? Vai trabalhar. Você ia para o colégio? O que você vai continuar fazendo agora? Vai para o colégio. Siga o fluxo da sua vida. Você é casado e tem relações com sua esposa, o que você vai continuar fazendo? Continuar casado tendo relações com sua esposa. Você tem filhos e amamenta eles, ou acorda eles de manhã, ou simplesmente liga para eles todo dia, final da tarde, o que você vai continuar fazendo? Vai seguindo o fluxo. Porque o Senhor agora trouxe uma promessa, e essa promessa é uma realidade que Deus realizará. Lembra que nós falamos? Deus traz a promessa, mas Deus não conta como. Pelo menos na grande maioria das vezes. Mas aqui, Sarai olhou para Abraão e disse uma coisa: precisamos intervir. Porque se nós ficarmos vivendo a nossa rotina, no nosso jeitinho tradicional, Deus não vai conseguir cumprir a sua promessa. Então vamos dar uma ajuda para Deus. Deus esqueceu de dizer que você não vai ter relação comigo, vai ser com outra mulher. E na tolice do coração de ambos, porque Deus não esconde os erros daqueles que nós damos o nome de heróis da fé. Deus não esconde as falhas, e nem mesmo os pecados daqueles que a Bíblia mesmo chama de homens segundo o coração de Deus. Ou, no caso de Abraão, o amigo de Deus. Deus então agora nos conta essa parte da sua vida, em que, indo contra o princípio já instituído antes do pecado, de casamento, de aliança entre o homem e a mulher, ela agora entende, e ela diz a Abraão: toma minha mulher, toma minha escrava. Só que agora nós vemos a Sarai, a mesma Sarai que disse para Abraão: toma minha escrava, novamente abrindo a sua boca para Abraão. E no versículo 5 ela disse a Abraão: disse Sarai a Abraão:
seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Olha só que interessante isso. Sarai, você tomou a decisão de dar a sua escrava para ele. E agora você vê que essa foi uma decisão ruim. Só que Sarai não assume a responsabilidade dizendo, puxa, o que eu fiz? O que ela faz? Você é o cabeça do lar, você deveria não ter deixado eu tomar essa decisão. Abraão, por que você, que é o cabeça da casa, deixou eu tomar esse caminho? Olha só como aconteceu. Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Mas Sarai, foi você que me deu Agar e agora... Mas você era o responsável. Você era o cabeça. Irmãos, nós vemos aqui dois princípios, um princípio do Senhor e um princípio do coração de mulheres. O Senhor nos mostra um princípio do coração de mulheres. Elas querem que os homens sejam homens. E ser homem não significa ser um bruto, ou um grosso, ou um estúpido. Mas ser homem, à luz das Escrituras, significa não ser um... Como eu posso usar? Um banana? Não, alguém que toma decisões em prol e em benefício da sua casa. E muitas vezes não em benefício pessoal, em benefício da sua família, em benefício da sua esposa. Essa decisão que Abraão tomou por ouvir a Sara, ou nesse momento ainda Sarai, foi uma decisão benéfica para Sarai, sim ou não? Eu não estou perguntando para Abraão, estou falando para a própria esposa. Uma decisão da esposa foi benefício para a esposa? Não. E agora então a própria esposa chega a ele e disse: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Por que você deixou eu tomar esse caminho? Por que você deixou Abraão eu tomar essa decisão? Eu às vezes, eu cheguei para minha esposa e ela falou, vamos para esse caminho. Eu falei, não vamos, amor. E ela disse, mas você, eu sou sua prioridade. Eu falei, exatamente por isso. Porque eu sei que isso não vai ser bom para a gente. Porque isso não vai ser bom para a nossa casa. Por isso que a gente não vai tomar. E por mais que você nesse primeiro momento entenda, eu estou tomando uma decisão que pode até ser que você fique brava nesse momento comigo. Mas eu sei que essa decisão não vai ser boa para a gente. Não a decisão de princípios do Senhor, não a decisão dos caminhos do Senhor, a gente não vai seguir por esse caminho. E eu sei que você vai entender ali na frente. E por esse motivo, é por amor que eu não vou tomar essa decisão. Porque no momento em que Eva toma do fruto e dá para Adão, você acha que se Adão dissesse, não vou comer, você acha que isso deixaria naquele momento Eva feliz ou triste? Triste. Porque ela está dando fruto para ele comer. Como ele pode dizer não vou comer? Mas se Adão não comer, mas Adão ali naquele momento, qual era a decisão correta a ser tomada? Em benefício de Eva até mesmo. Não comer. Portanto aqui, a Bíblia em alguns versículos antes diz, e Abraão anuiu com o conselho de Sarai. Mas alguns versículos disse depois. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor, ou faça justiça a Deus, entre mim e ti. Que Deus agora estabeleça então justiça. Que Deus faça o que é certo. Parece que ela fala que Deus agora soluciona esse problema que a gente criou. A gente fez besteira. Que Deus agora arrume. Que Deus faça justiça entre mim e ti. Eu tomei uma decisão, você ouviu minha voz, agora está dando problema para mim. Ao invés que era para sair bênção, está dando maldição. Tudo porque você me ouviu, tudo porque a gente deixou de ouvir o Senhor. E que o Senhor agora julgue entre mim e ti. Que o Senhor agora resolva essa treta. Que o Senhor agora resolva esse problema. É interessante, faço uma observação a você, de que muitos anos depois desse acontecimento, quando Ismael tem a idade de 16 anos, nós vamos falar isso com mais detalhes à frente, numa outra oportunidade, mas apenas para contextualizarmos aqui. Ismael e Isaque,
o filho de Sara, nasce, quando Isaac é desmamado, Abraão faz uma grande festa. E quando faz uma grande festa, a Bíblia diz então que Ismael, com 16 anos, chega para Isaac e o despreza. E quando Sara vê isso, quando Sara vê o seu menino desprezado pelo Ismael, Sara disse: o filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Então ela diz a Abraão: lança fora, não é mais para eles conviverem juntos, lança fora. Mas uma coisa é lançar fora uma mulher grávida, uma coisa é lançar fora um filho depois com 16 anos de idade. E naquele momento a Bíblia diz então que Abraão fica muito irritado com isso. Mas naquele momento especificamente, e vamos trazer com mais clareza em outra oportunidade, ali eu peço que você abra apenas para nós fazermos essa contextualização. Gênesis capítulo 21, versículo 11, diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Mas olha que de repente Deus aparece e disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Agora eu quero que você atenda essa palavra. Atende a Sara em tudo que ela te disser. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos? A Bíblia não diz para eu nunca ouvir minha esposa. Aqui o próprio Deus diz: dá ouvido ao que Sara está te falando, cara, porque isso aí é de mim. Em Isaac será chamada a tua descendência. Eu tinha uma promessa para você, e assim, ele sempre vai ser teu filho. Depois vocês vão ver que Ismael e Isaac que enterram Abraão, e tem uma realidade mais: filho da promessa é Isaac. O filho da promessa, e quem vai receber toda a herança, é Isaac. Ali está a minha promessa. E o Senhor fala nesse momento. Mas nesse momento o Senhor diz aqui: ouve Sara. O que a Bíblia está nos mostrando? De que o ponto não está em ouvir ou não ouvir a esposa. O ponto não é esse. O ponto é: eu devo ouvir a minha esposa? Claro que sim. Exceto quando o que ela me diz está contrariando os princípios, a direção, ou mais objetivo, a voz do Senhor. E é lógico, eu poderia dizer a mesma coisa para as mulheres aqui: ouçam seus maridos, exceto quando a sua voz for contrária à voz do Senhor. É lógico que isso sim. Mas nesse texto especificamente, parece que o Senhor tem que intervir, porque Sara diz para Abraão: vamos tomar um caminho, e Abraão diz: não, nós não vamos. E regra geral, por ele ser então o cabeça do lar, eles não tomariam esse caminho. Então nesse momento o Senhor precisa intervir e diz: Abraão, ouça Sara. E eu fico imaginando Abraão: sério? Agora é para ouvir? Ouça Sara. Mas nesse momento, e voltemos para o capítulo 16, o Senhor agora começa a nos dizer aqui, versículo 5, que disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu desprezou-me, julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, nesse momento ainda ele disse: a tua serva, a tua escrava está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Ele disse: faz o que você quiser, você é a livre, você é a senhora e ela é a escrava, então faz o que você quiser, cuida dela. Se ela está te desprezando, bate firme, não sei, faça como melhor te parecer. E a Bíblia diz que Sarai começa então a humilhá-la. Nós não sabemos como, mas Sarai humilha ela, e ela fugiu da sua presença. Interessante. Mas o mais interessante é que então agora uma mulher grávida foge de casa. Aqui ainda Ismael não tinha nascido. E ela foge da presença de Sarai, foge da presença de Abraão. Mas de repente, o versículo 7 nos traz uma visão interessante. E eu gosto da primeira, de como começa o versículo 7. Diz assim: tendo-a achado. Porque aquele que acha, normalmente é porque está procurando.
tendo achado o anjo do Senhor. Essa palavra anjo do Senhor, Malek Yová, daqui para frente, vai ser utilizado muitas vezes na Bíblia. Mas essa, anote aí, é a primeira vez nas Escrituras que a expressão anjo do Senhor aparece. Malek Yová. Você vai falar, Felipe, nunca apareceram anjos? Não é isso. Mas a realidade de anjo do Senhor, toda vez que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, era alguém que está manifestando-se exatamente como um porta-voz de Deus. E a Bíblia diz então agora que tendo-a achado, parece que então o anjo do Senhor o filho dela, de alguma razão, tinha importância. Porque Deus, por mais que fosse uma decisão tola tomada por Abraão e Sarai, quando Agar sai de casa, o Senhor intervém correndo atrás de Agar. Poderia Deus dizer, mais um problema solucionado, né? Vaza, Agar. Dá bem mesmo. Fizeram besteira, né? Pelo menos agora mandaram embora. Eu sou contigo, Abraão. É nóis, Sarai. Mandaram embora. Mas de repente a Bíblia diz que o próprio Deus manda um anjo e diz, vai procurar Agar. E a Bíblia diz assim, tendo-a achado o anjo do Senhor. E onde ele estava? Junto a uma fonte de água no deserto. Uau! Junto à fonte do caminho de Sur. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Essa pergunta é uma pergunta curiosa do Senhor. Você lembra de outra vez que o Senhor fez essa pergunta? Alguém aqui lembra? Para Satanás. No livro de Jó. Satanás, de onde vens? Para onde vais? E aliás, essa é uma pergunta que não é uma pergunta apenas para o inimigo, mas é uma pergunta que muitas vezes o Senhor faz conosco. Porque o Senhor sabe para onde vamos. E o Senhor sabe de onde viemos. Como diz o livro de Apocalipse, conheço as tuas obras. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe de tudo. Mas parece que essa pergunta tem mais a ver comigo do que com ele. Quando ele chega, por exemplo, para Adão no Éden e diz, Adão, onde estás? Deus não sabia onde ele estava. Mas eu creio que quando Deus pergunta isso, era quase para Adão dizer, será que você sabe, Adão, onde você está agora? Eu sei onde você está, mas você sabe? Será que você sabe onde você está? Caim, onde estás teu irmão? Eu sei onde ele está. Será que você realmente sabe onde ele está? E agora chega para Agar e diz, Agar, de onde vens? Você acha que o Senhor não sabia de onde ela vinha? Claro que sabia. Para onde vais? Que aliás é uma pergunta que Deus acaba nos fazendo num caminho de vida, né? Da onde viemos e para onde vamos? Me fale do teu passado e me fale do teu futuro. E aqui dentro dessa história, que no final vai fechar todos os acontecimentos, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ponto. Olha que interessante. Ela disse de onde ela vinha, mas ela disse para onde ela ia. Qual foi a pergunta? Da onde vens e para onde vais? Da onde vens? Ela responde, fujo da presença de Sarai, minha senhora. E para onde vais? Cri, cri. Nada. Não há resposta dela. É como se dissesse, sei lá. Tô perdida. Tô sem rumo. Não sei para onde vou. É como se dissesse exatamente, Senhor, que bom que o Senhor chegou aqui. Porque se olhar para trás eu sei dizer o que aconteceu. Mas se olhar para frente, eu estou sem rumo. Eu estou sem direção. Eu não sei para onde eu vou.
Eu tenho responsabilidades, eu estou grávida. O meu passado é uma droga, porque eu fugi, estava sendo humilhada. E eu não sei para onde eu vou. Eu não sei qual é o meu futuro. Fui tirada lá do Egito, que é uma escrava egípcia. Estou aqui numa terra estranha. Estou no deserto. E o único lugar de refúgio que eu encontrei é aqui, uma fonte de água. Porque se ela sair de perto da fonte de água, morre. Então, versículo 9. Lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. E é verdade. Olha nos dias atuais. Todos aqueles que são descendentes de libaneses, de sírios, de egípcios. Aliás, eu particularmente, meu trisavô, do Líbano. E aí estamos espalhados no mundo. Gerações que se misturam, gerações que se crescem, gerações que se expandem. E ele diz: a tua geração, a tua descendência será de maneira tal numerosa que não será contada. Mas ainda tem um ponto que continua interessante. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho. Esse filho vai nascer. E Deus que dá o nome para ele. O nome dele vai ser Ismael. Ismael significa, aqueles que querem anotar, é uma palavra hebraica que significa Deus ouvirá. Deus ouvirá. Ismael, Deus ouvirá. Ismael. Porque o Senhor, olhando para Agar, diz: o Senhor te acudiu na tua aflição. Irmãos, aqui eu consigo ver assim, como a graça do Senhor começa então a manifestar-se. De repente nós olhamos o Senhor como um bom Deus, e um Senhor todo amoroso e cuidadoso, sobre a vida de Abraão, e sobre a vida de Sarai. E parece que então entra a vilã na história, que é Agar, a que atrapalhou as coisas. Mas de repente parece que o Senhor diz: mas eu também sou o Deus de Agar. Parece que o Senhor disse, não quer dizer que eu concordo com o erro que foi cometido, não quer dizer que o Senhor disse que isso gerará consequências, isso gerará prejuízos, como diz aqui: o teu filho vai ser como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, a de todos contra eles, ele vai habitar fronteira a todos seus irmãos. Mas de repente o Senhor chega para essa mulher, e a ela também o Senhor demonstra o seu amor. E a ela o Senhor demonstra também: eu quero ser o teu Deus. Mesmo que você seja aquela que estava atrapalhando, mesmo que você seja aquela que nem recebeu as promessas de Deus, mesmo que você seja uma desprezada, como talvez semelhante àquela prostituta nos dias de Jesus, a qual foi levada aos seus pés, pega em adultério, na qual a lei determinava que pedras fossem lançadas sobre ela, e Jesus lança a eles a seguinte palavra: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. Então, do mais velho ao mais novo, todos saem de perto dela, e resta apenas ela e o Senhor. E ela diz: ele diz: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Então ele diz: eu também não te condeno, vá, não peques mais. E aqui o Senhor parece que dá uma reviravolta que para mim me gera um impacto, quando diz que Deus envia um anjo para procurar Agar. E Deus diz para Agar: volta. E Deus diz para Agar: multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira. Disse-lhe ainda o Senhor: conceberás, darás um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Versículo 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem,
Ou seja, vai dar coice. É brabo. Assim como nos dias de hoje. É brabo, é bruto. A sua mão será contra todos. Briguento. E a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Olha essa palavra profética. E você a vê se cumprindo hoje. Não é mesmo? Agora tem uma coisa linda que acontece no coração de Agar. Então, ela, versículo 13, invocou o nome do Senhor. Uau! Até agora eu apenas tinha ouvido falar de homens de Deus invocando a Deus. Vou lhe contar uma coisa. Vocês sabem qual é a primeira mulher na Bíblia que invocou o nome do Senhor? Agar. Não acredito. Pô, tô achando que vai ser uma, né? Você vai me falar que Agar invocou o nome do Senhor? É a primeira mulher na Bíblia que invoca o nome do Senhor, Agar. Que o Espírito Santo faz questão de dizer. Não sei se outras mulheres invocaram, mas o Espírito Santo não nos esclareceu. Mas por alguma razão, a primeira mulher na Bíblia que o Espírito Santo quis dizer que invocou o nome do Senhor foi Agar. Então, Agar invocou o nome do Senhor. Ou seja, chamou Deus para si. Dizendo, Deus, eu fui parte desse complô, dessa droga que acabou acontecendo aqui. Eu me misturei, eu entrei no meio de uma família, eu estou atrapalhando um casamento, E aí parece que Deus fala para ela, tá bom, mas para você também tem salvação. Eu vou restaurar sua vida também. Sua perdida. E ela invoca o Senhor para ela. Então, Agar invocou o nome do Senhor. Chamou o Senhor para si. É verdade. Parece que dá uma palavra bem bonita sobre a vida dela. Multiplicarei sobre mal da tua descendência. Agora olha que interessante. O que a própria Agar diz. Então ela invocou o nome do Senhor, versículo 13, que ele falava. E a maneira como ela invocou o Senhor foi assim. Ela disse o seguinte: Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei esse lugar para aquele que me vê. Ela era uma escrava. Ela era desprezada, humilhada. Ela estava fugindo. E de repente ela descobre que mesmo assim, alguém olhava para ela. Deus estava olhando para ela. Até para Agar. Porque às vezes a gente pensa que Deus apenas olhava para Abraão, né? Poxa, Abraão. Mas aí de repente aparece uma personagem na Bíblia. Que é uma escrava desprezada, que servia para ser escrava e depois para ser, no desejo de Sarai, barriga de aluguel. E de repente ela foge, sem esperança, e ela descobre. Deus me olhava também. E não é que o Deus de Abraão também me via. Eu achei que o Deus de Abraão olhava só para Abraão. Eu achava que o Deus de Abraão só tinha olhos para ele, porque ele é o patriarca. Mas de repente, Deus se manifesta para ela. Deus procura ela. E procurou a ela o anjo do Senhor. Obrigado. Interessante, irmãos, eu vi aqui o seu comentário, irmão Celso, que Agar, na semana seguinte, na próxima semana eu vou falar já, apenas fazendo um spoiler com vocês aqui, de que nós olharemos novamente esse versículo, mas com outros olhos. Porque esse acontecimento todo que aconteceu aqui, ele tem uma lição para nos trazer de dia a dia,
Mas o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vai olhar esse versículo e vai nos trazer uma visão aqui também sobre a graça e a lei, sobre como funciona isso. E quando ele leu isso, ele viu que Deus estava revelando o futuro de duas alianças. Mas isso falaremos na semana seguinte. Mas caminhando nesse ponto, de fato aqui é olhar para ela. Talvez nós olharemos uma mulher que era escrava, e se ela era uma escrava egípcia, presta atenção nisso. Uma escrava egípcia que veio do Egito, muito provavelmente, era uma escrava de dívidas. Ou uma filha de pais que já eram escravos. Porque Abraão, pelo que se vê nas Escrituras, não a comprou quando estava em Canaã, mas a recebeu como escrava, de presente, quando estava no Egito, por meio de Faraó. Portanto, ela foi tirada da sua terra natal, ela foi trazida para dentro de uma casa, ela foi colocada sobre um jugo, ela foi utilizada, e de repente, ela descobre que o mesmo Deus de Abraão estava olhando para ela também. Que o mesmo Deus daquele homem que parecia tão grande, e que de fato talvez até o era, mas também era o mesmo Deus que via ela, era o mesmo Deus que cuidava dela. E quando ela foi lançada fora, era um Deus que procurou por ela, que mandou o seu anjo dizendo: ei, estava te procurando. E tendo achado o anjo do Senhor, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois ela disse: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai. Beer-Lahai, ou o poço, se você quiser anotar, a tradução seria Beer-Lahai, o poço daquele que vive e me vê. Beer-Lahai significa o poço daquele que vive e me vê. Ela dá o nome ao poço. Ele diz: esse poço aqui, no meio do deserto, esse aqui vai ser o poço que todos vão chamar daqui para frente, o poço daquele que vive, e não apenas vive, ele também me vê. E sabe o que é curioso? É que é esse poço que Isaac decide morar junto. Muitos anos depois, Isaac escolhe um lugar para morar. E a Bíblia diz que, Gênesis 25:11, que depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. E Isaac habitava junto a, aonde? Beer-Lahai. Ele falou: se Deus vê Agar, eu vou ficar junto no poço onde Deus vê Agar, porque lá vai me ver então. O Isaac, o filho da promessa, ele entende que não importava. Agar deu à luz a um filho a Abrão, versículo 15. E Abrão, a seu filho que lhe deu Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aqueles que gostam de anotar, no ano, portanto, 2094 da criação. Vimos nessa manhã, então, a respeito de algumas lições. Vimos que quando Deus cumpre a sua promessa, precisamos confiar e descansar nele, de que a promessa acontecerá. Vimos que Deus não precisa de nós para alcançar o cumprimento das suas promessas. Vimos de que existe um princípio de casamento, de aliança, de que quando Deus faz uma promessa a um marido, Ele está fazendo a uma esposa, e de quando Deus faz promessa a uma esposa, Ele está fazendo ao marido, e que fora disso não é o propósito pleno do Senhor. Vimos aqui de que ouvir a voz da esposa, nesse caso, foi tolice para Abraão, pois ele deveria ter ouvido a voz do Senhor, e que por o fato dele ter ouvido a voz da esposa ao invés do Senhor, mais do que prejuízos ao próprio Abraão, gerou prejuízos à própria esposa dele.
Vimos aqui de que quando alguém como Agar é desprezada, quando alguém como Agar parece que alguém que está atrapalhando uma história, Deus ama, cuida e mais precisamente vê a todos. Até, pode parecer duro dizer isso, até aquela mulher que atrapalha um casamento, Deus a quer restaurar. Não é que Deus concorda ou Deus anule com aquele que foi ou é adúltero ou adúltera, de modo algum. Aliás, como já vimos aqui, Agar foi uma pedra de tropeço, não vou dizer Agar, mas a vida dela, a realidade dela estar presente ali, foi uma pedra de tropeço no propósito pleno sobre a vida de Abraão e Sarai. Não era para ter sido por meio de Ismael. Mas como foi? Porque Deus, Ele permite muitas situações, ainda que não seja a sua vontade plena. O Senhor agora mostra que, mas mesmo assim, eu te amo e quero restaurar seus caminhos. Eu te amo, como Ele disse para aquela mulher, eu te perdoo, vá e não peques mais. Aqui então, o Senhor mostra também uma coisa que às vezes nós mesmos nunca tentamos, que é o seu amor por Agar. E como Agar é colocada como aquela que invoca e que reconhece que Deus a vê. Na próxima semana vamos novamente dar uma olhada nessa história. E então avançamos naquilo que o Senhor tem nos dado de palavra. Amém? Amém. Vamos orar. Eu te louvo, Senhor. Porque nessa manhã, mais uma vez o Senhor nos ensinou que Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que nos vê. Tu és o Deus que vive e nos vê. Que os nossos corações estejam tão centrados em Ti, que nós possamos ouvir sempre a Tua voz, acima de quaisquer outras vozes. Que nós possamos estar atentos a Ti, para seguir sempre os Teus caminhos e amar a Tua palavra. Nós Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.